Seja bem-vindo, Mago da Mente, eu sou a Mavi e vamos dar seguimento ao nosso resumo. Hoje a gente vai falar das atmosferas mentais dos lugares. A prova de que essas atmosferas existem é que cidades próximas com o mesmo clima manifestam atmosferas mentais completamente diferentes. Isso eu percebi na minha viagem para o Rio de Janeiro, quando fui palestrar lá na Mystic Fair da 10ª edição. Foi assim uma experiência muito linda, muito incrível, e eu pude perceber enquanto passava pelas cidades que tinha, uma energia completamente diferente. E isso acontece, obviamente, também aqui na cidade. Pessoas de cidades próximas, elas têm uma energia bem diferente, completamente diferente. Nossa, sabe, consigo sentir, eu conseguia sentir até pressão no ouvido, assim, dá meio que uma tontura, uma pressão na cabeça, é algo bem interessante de se perceber, né? E aí, quando você vai convivendo, que eu passei 2 dias, acho que foram 2 dias lá, e eu pude perceber isso, né? Não só no jeito de falar, o jeito das pessoas de lidarem, como que é a correria dela, sabe? Assim, como é o dia, como é planejado o dia, o que faz de manhã, que hora da manhã, o que faz de tarde, de noite, qual o horário de dormir, o horário de acordar, né? O convívio com as pessoas, como é a relação com as outras pessoas, né? O jeito de lidar com amigos, com familiares é bem diferente. Por mais que existam, sim, algumas similaridades, né? Mas tem uma energia que, se você prestar atenção, se você for viajar, agora, estiver viajando, faz essa experiência, percebe aí como é quando você passa pelos lugares. Se você consegue sentir também essa vibração no seu ouvido, se te dá alguma pressão na cabeça, se te faz sentir dor de cabeça, passando por determinada cidade, porque, inclusive, no Goiás eu tive um despertar muito, evoluí bastante a minha mediunidade lá por conta da energia do local, sabe? É algo muito, muito impressionante de se ver, porque aqui, sei lá, parece que é meio... O povo não acredita nisso, sabe? E parece uma barreira que impede, ainda que tenha o Codó aqui, no Maranhão, no estado que eu vivo, mas ainda assim tem... Não funciona, sabe? Eu não fui no Codó ainda, mas aqui na cidade que eu tô, em Imperatriz, eu não pude perceber essa facilidade. Então eu tive que aprender lá, trazer esse desenvolvimento de lá para poder continuar trabalhando aqui, da empatia que eu sinto, de conseguir sentir energia, de abrir as cartas e ter uma visão muito clara do que vai acontecer, ter uma precisão muito grande, não ficar falando frases ou atirando pro alto, não, é uma coisa bem certeira. Então aconselho você a buscar perceber isso, porque foi algo que eu percebi e é muito impressionante de ver, sabe? Lá no Goiás é bem diferente, lá no Rio também, não em questão da mediunidade, tanto no Rio não tive essa percepção, mas em relação à magia, a você conseguir fazer um ritual com uma certa facilidade. Aqui eu tenho uma certa dificuldade, assim, eu tenho que aplicar ainda mais a minha força de vontade, ainda mais o meu poder mental para conseguir fazer magia, que lá é bem mais fácil, no Goiás e no Rio eu achei mais fácil quando eu fiz os ritos lá. Então aconselho você a fazer essa experiência, ver se você percebe isso também, se foi só eu, se é só eu e o William que achamos isso. Se você discorda, comenta aí já. E aproveita e já se inscreve para você não perder os próximos vídeos.
Vamos seguir lá. Os efeitos das vibrações mentativas. Nós somos constantemente afetados, mas a natureza nos ajuda a nos adaptar, assim como o perfume, né? Como ela nos ajuda a nos adaptar com os ruídos também. Então, quando eu fui para esses lugares, eu senti muito, eu vi muito em Goiás, por exemplo. Quando eu fui no Goiás, eu via muitos vultos, eu conseguia ver silhuetas dos espíritos passando, eu conseguia ouvir, né, claramente falar comigo, claramente, como se fosse alguém aqui do meu lado. E era algo bem, bem sinistro. E aí, com o tempo, fui aprendendo a controlar isso, a utilizar para me beneficiar, né? Mas no começo foi assim muito aterrorizante, sim, porque não era algo que eu estava acostumado aqui. Era uma coisa que acontecia, que acontece ainda mais esporadicamente, né? De eu ouvir claramente, de eu sentir algo assim tão nítido, não como lá, não era. Então, a natureza ela vai ajudando você, né? Por mais que você não tenha esse auxílio consciente, né? Com o tempo você vai se adaptando com essa pressão que vai te cercando, né? Um corpo estranho. Então, com o tempo, você começa a vibrar. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, como chama? Esqueci o nome, gente. Compasso, não é compasso. Ai, que a gente utiliza pra música. Eu esqueci mesmo o nome do aparelhinho. Mas tem um aparelhinho que ele fica balançando assim, ele marca o tempo, né? E aí tem o tempo da música. E eu vi uma experiência, né? Os cientistas colocaram eles sobre rolinhos e aí fizeram cada um balançar em um tempo diferente. Mas aí, gradativamente, eles foram se adaptando um ao outro. Então, assim, começaram com tempos diferentes, mas quando terminou, tava tudo igual. Tudo indo no mesmo sentido. Todos eles. Então, é mais ou menos assim que acontece com a gente. Nós estamos aqui, somos um corpo estranho quando vamos a uma outra cidade, mas com o tempo a natureza vai nos ajudando, nos ajustando para que nós consigamos vibrar na mesma frequência e nos adaptar ao meio que nós estamos. É muito lindo que ela faça isso com a gente. Inclusive, recentemente, acho que antes de ontem, eu li um artigo muito bacana que fala da teoria de alguns cientistas de que o universo ainda está aprendendo, né? De que o universo aprende constantemente também. Então, as leis químicas, físicas e biológicas não são sempre estagnadas, elas vão se alterando, elas vão se transformando, e eles acreditam que é assim que surgiu a vida, né? Que começou a surgir vida no nosso planeta, porque o universo vai aprendendo cada vez mais gradativamente. E a teoria da evolução de Darwin, eles acreditam que se aplique também ao universo, né, no macrocosmos, não só nas nossas espécies aqui do planeta Terra, mas também no macrocosmos das galáxias, né, de que está sempre em constante aprendizado. Achei muito interessante. Depois eu vejo se eu disponibilizo, como eu vou disponibilizar esse artigo aí para vocês. Achei muito, muito bacana. Bom, as ondas de sentimento são produzidas por uma sequência de sentimentos que são gerados a partir de uma situação comum. Então, aqui as ondas de sentimento é quando vai acontecer alguma coisa e você tá em determinado grupo. E aí uma pessoa, né, começa a sentir medo e ela começa a emitir sinais e tal, e aí fala com uma outra pessoa, olha, pode ser que aconteça um terremoto. E aí a outra já fica preocupada, nossa, é mesmo, tá, período, aconteceu recentemente, e aí outras pessoas vão
tendo essa ideia ali dentro daquele grupo fechado, as pessoas começam a pensar nisso constantemente. Vai ter um terremoto, vai ter um terremoto, e aí fica todo mundo apavorado. Isso é só um exemplo, né? Pode acontecer, sei lá, um exemplo bem básico aqui no Brasil, que é você tá de noite andando na rua. E aí vem uma pessoa e corre, né? Passa correndo por você e olhando para trás. Você nem vai querer saber do que ela tá correndo, você vai correr junto, né? Eu tinha uns amigos que, quando eles voltavam da escola, algumas vezes eles faziam isso para assustar as pessoas. São bem malvados, mas enfim, isso é tempo de adolescência, muito tempo atrás. Não, 10 anos, 10, 12 anos atrás que eles faziam isso. Que eu tava vindo da escola e aí tinha 2 ou 3 pessoas vindo em grupo pra casa e eles começavam a correr olhando pra trás pra assustar. Então, a gente tem essa onda de sentimento, né, que você vê uma pessoa emitindo ali sinais de medo, né, você percebe que ela tá correndo, tá olhando para trás, então tem um perigo iminente. Esse sentimento vai tomando conta de você, as pessoas que estão com você já têm isso no subconsciente, né, que aqui no Brasil o negócio é barra pesada mesmo, então no subconsciente isso se ativa muito, muito fácil. Então você com certeza vai correr sem pensar 2 vezes. Os ciclones mentativos é o que faz com que pessoas cometam até mesmo crimes, coisas que não fariam caso estivessem sozinhas. Um motim é um centro de correntes mentativas com um centro atrativo e uma circunferência menos ativa. As grandes ondas de fervor acontecem assim, e por essa razão o cristianismo vai entrar em declínio. Essas ondas se fortalecem pela constante sugestão repetida pelos que participam dela, e isso aumenta a quantidade de energia, como quando se coloca lenha no fogo. Isso poderia fazer com que eternizasse, porém, a natureza impede isso através da lei do ritmo, que define que tudo nasce, cresce e morre. Esses ciclones mentativos são mais poderosos, né? Como ele diz aqui, é capaz até de a pessoa cometer crimes, como no caso do nazismo, né? Quando aconteceu o nazismo, tinham pessoas, né, que foram entrevistadas, e não sei se foram entrevistadas realmente, mas teve uma análise psicológica a respeito disso, né? Que eram pessoas boas, que eram pessoas que não tinham um histórico de violência na vida delas. E como que essas pessoas, né, que eram tão boas, que praticavam caridade até, como que elas puderam participar disso, né, da tortura no nazismo? E aí tem-se essa ideia de que tem uma pessoa transmitindo uma mensagem, né, no caso o Hitler tinha a mensagem dele, e fazia com que os outros vissem aqueles que eles tinham lá, não é a raça ariana pura. E aí, essas outras pessoas não eram vistas como pessoa. Então é uma coisa, né? Como uma folha de papel, você amassa, rasga, joga fora. Se tem um inseto que pica você, se mata. Então, muito, né? Despertou muito essa ideia para conseguir fazer as pessoas terem essa noção de que não são pessoas, né? Nós somos as pessoas, eles são bichos, coisas, objetos. Fez a pessoa perder essa visão, essa empatia. Enfim, o que acontece? Tem uma pessoa, um líder, uma pessoa que chama a atenção, que controla os outros, né? O que ele diz, o discurso dele faz sentido, é um discurso que te emociona, que te atrai. E aí você faz aquilo que tá todo mundo ali naquele momento fazendo, né? Algo que você tem que fazer, é algo que toma conta, né? Por mais que você discorde, que você não queira, em algum momento isso acaba entrando em você, como as músicas irritantes que a gente ouve o tempo todo e em algum momento você acaba cantando. Não porque você goste, mas porque aquilo foi reproduzido tantas vezes que você acaba
repetindo. Então, os ciclones, eles vêm mais ou menos nesse sentido. São ideias que são transmitidas pelas pessoas e elas repercutem num grande número de pessoas, uma grande quantidade de pessoas. E aí, se você não faz parte disso, você acaba sendo excluído. E nós não queremos ser excluídos, queremos estar inclusos. Então, acabamos por nos deixar levar por esses ciclones mentativos. E é um grande perigo. Mas, para nossa sorte, a natureza não permite que isso se eternize, né? Porque senão, né, iam ter sempre pessoas ali falando sobre aquilo, sempre pessoas apregoando, manter você resistente à mudança. Então, para o nosso benefício, né, o cristianismo, inclusive, vai também ter o seu declínio, como as outras civilizações tiveram, né? Grandes deuses, grandes religiões entraram em declínio por conta disso, porque tem o seu momento, tem aqui o seu nascimento, vem aí a sua onda, o ápice, e depois se apaga, né? Isso pode demorar aqui muito tempo, mas em algum momento vai se acabar, porque não dura para sempre, não tem como. A influência metativa. Existe outra fase da matéria. Algumas pessoas, consciente ou inconscientemente, conseguem trazer as pessoas para o centro dos seus propósitos. Em alguns casos, fazem com que a sua vontade e energia se adeque à mente do receptor. Isso depende do grau de positividade ou negatividade da mente geradora. Isso pode ser feito de duas maneiras. Primeiro, transmitir as correntes correspondentes de vibração de desejo para a mente do outro, para que ele force a sua vontade para realizar o seu desejo. E a outra forma de fazer isso é fazer com que a força do desejo vá direto de encontro à força de vontade do outro. Um bônus disso é a insistência, a assertividade como jogo de sedução, onde o outro se despe diante de você. Então, a influência mentativa, como que a gente faz isso, né? Como que a gente pode transmitir isso? Nós podemos fazer pela telementação, que seria a telepatia. Como que eu faço? Eu tenho uma ideia, eu transmito a minha ideia para você, não só falando sobre ela e os objetivos e os benefícios, mas também te influenciando, colocando a minha força de vontade, fazendo com que você perceba, né, que isso é realmente algo que vai te trazer um bom fruto, um bom resultado, uma grande produtividade. Então, assim eu faço com que você vibre na mesma frequência que eu. Eu trago você para essa frequência e eu te levo aonde eu quero. Segunda forma de fazer isso é com a força do desejo indo direto à sua força de vontade. Então, é o momento que eu ativo a sua força de vontade. Não de te induzir, de ir te levando, te fazer vibrar na mesma frequência, né, através de um comportamento semelhante aí de espelho, né, que seria você se comportar como eu te influenciando. Né, nessa segunda forma é mais eu ativar a tua força de vontade. Então, você tem muita força de vontade, mas o teu desejo ainda é desconhecido, adormecido, então eu pego o meu desejo, aquilo que eu quero, e jogo dentro da tua força de vontade. E aí você vai trabalhar para mim, você vai fazer aquilo que é necessário para eu conseguir o meu objetivo. Entendeu? Se não entendeu, comenta aqui a tua dúvida que eu respondo. Influência pessoal. Isso, usado junto com autoconhecimento, te faz ser uma pessoa irresistível. O uso da indução mental manifesto como influência pessoal. Nessa fase, os mentados empregam correntes mentativas de forma geral ou concentrado. Isso é chamado de magnetismo pessoal. O magnetismo pessoal da influência pessoal é a fase do desejo, a atividade feminina, e a força do caráter é a atividade masculina. Então, né, a influência pessoal acontece quando eu tenho esse meu poder
muito bem ativo dentro de mim. E aí eu faço com que isso fique claro para você também. Não, como eu já disse, não só através de ideias, de palavras ou de imagens, mas emitindo energia para você, ativando os centros, os pontos certos da sua mente para gerar em você essa mesma frequência. Eu consegui atrair você para o centro do meu propósito. Em seguida, nós temos a sugestão mental. Se produz mais com palavras, mas o princípio é o mesmo. O estado mental é induzido por palavras ou coisas físicas, que são resultado de sentimentos e estados mentais. São muito poucas as sugestões mentais que não se realizam através das correntes mentativas. Armadura protetora da natureza. Não tenha medo, não há nada que não se torne impotente e ineficaz por nosso poder de vontade posto em ação por nossa força do desejo. Então, a sugestão mental, ele foi de um nível profundo, não sei se você percebeu, de um nível muito profundo, que é a sua força de vontade, o seu desejo, o seu sentimento, a sua emoção, né? O controle da sua mente para você controlar a mente das outras pessoas. E aí, depois ele traz esse meio mais simples, né? Que é através de palavra, é através de uma imagem, é você provocar realmente a mente consciente da pessoa, os sentimentos dela, as emoções dela. É você provocar imagens que ela perceba que é algo atrativo, que é algo agradável, e aí ela vai atrás de você com uma facilidade instantânea. E aí ele adverte, olha, mais uma vez, não tenha medo, porque se você trabalha seu poder de vontade, sua força de vontade, o seu desejo, você tem o seu autoconhecimento muito bem trabalhado, você não vai ser facilmente enganado, você não vai ter influência, a pessoa para conseguir influenciar, manipular você, ela vai ter muito trabalho para conseguir te mandar uma magia, para conseguir fazer aí uma macumba forte, vai ter muito trabalho. Então você não precisa ficar se preocupando, mas qualquer pessoa pode fazer isso. Sim, qualquer pessoa pode, mas você também tem o poder para se proteger. Faça suas proteções, faça os seus próprios ritos, desenvolva a sua mente para que você tenha poder para se proteger. Proteção própria. Só o temor deve ser temido. Comece agora, nesse momento, a irradiar correntes mentativas de força e poder em todas as direções. Estimule as correntes, despertando um forte, intenso, ardente desejo de irradiar fortes vibrações. Força, aplicação da vontade e pronto. Tá feito. Como que você vai fazer a proteção? Ele descreve aqui como você faz essa proteção própria. Começa agora a visualizar o poder saindo de você. Flui aí do centro do teu peito, do teu coração. E vai em todas as direções, como se fosse uma espiral, girando aí para todos os sentidos, todos os lados, afastando tudo aquilo que poderia te prejudicar. Fazendo isso, você já está se protegendo. E não tenha medo. Ter medo já abre uma porta. É algo que potencializa muito a energia que, caso tenha sido enviada para você, né? E se não tiver sido enviada, algum espírito esteja passando por perto, opa, vejo uma porta abrir. Lembrei da musiquinha da Frozen. Vejo uma porta abrir. Enfim, não tenha medo. Já é um grande passo para sua proteção. E vai fazendo visualizações. Quer aprender mais sobre proteção? Já tem vídeo aqui no canal, já se inscreve e comenta aí o próximo vídeo. Se tem alguma dúvida em relação ao conteúdo também, comenta aqui, não fica com dúvida. Todas as perguntas serão lidas e respondidas. Aprenda a maneira de sentir e querer. O sentimento é o pensamento vivente. Não basta pensar que tem que ser. Para criar algo é necessário que você precise disso. Uma necessidade que não lhe pareça negativa. E em seguida,
uma vontade que não reconheça palavras como não, não posso. A maneira certa de você sentir e querer. Algo muito importante, você não pode só pensar que você é. Você tem que sentir e tem que ser. Então, você pensa que é, você sente que é, mas se você não é, não vai adiantar muito. Então, quero ser um mago da mente. Tá? No meu caso, eu sou uma maga da mente. Eu penso que eu sou, eu sinto que eu sou e eu sou realmente, porque eu estudo, né? Eu tenho os meus métodos, os meus estudos para fazer rituais de magia mental e trabalhar gradativamente a minha força mental, conhecer a minha mente, conhecer o meu corpo, conhecer o meu espírito, conhecer os meus sentimentos, as minhas vontades. Com isso, eu consigo fazer os meus ritos da melhor maneira possível, de maneira muito fácil, muito eficaz. Isso me dá retorno e resultados. Então, assim, se eu penso que eu sou e eu sinto, mas eu não vejo resultado disso, então tem algo errado, né? Comece a perceber isso e se atentar mais. E outra coisa muito importante nesse ponto, que é você não ficar pensando: eu não posso, eu não consigo. Algo que atrapalha a sua magia e a sua vida é você pensar que não pode. Tenho que fazer isso, não, mas eu não consigo. Não. Se essas frases vêm à sua mente depois de você planejar algo, depois de você executar algo, depois de você fazer um ritual, você não vai conseguir. Já essa frase já atrapalhou, já melou geral o seu ritual, já estragou. Tira isso da sua vida. Então, quando vier esse pensamento, eu estou pensando que eu não posso, mas eu posso sim. Olha o tanto de coisa que eu já consegui, né? Quando eu tenho essas ideias, porque de vez em quando aparecem esses pensamentos pra mim, eu tenho esse afastamento. Eu não digo, eu não posso. Eu tô pensando que eu não posso. Que ridículo. Eu já consegui coisas muito mais difíceis. Eu vou conseguir fazer isso sim. E pronto. E vou em frente, né? Quando raramente acontece, mas quando acontece, é assim que eu lido com essas situações. E, bom, a gente vai deixar os próximos pontos, tá? Quase o finalzinho aí do capítulo 2 para próximo vídeo, e eu espero você na nossa próxima semana. Até lá!